saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 15, e o versículo de número 21 em diante. Convido você a fazer essa leitura comigo, em nome de Jesus. Vamos acompanhar essa leitura. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações, que Ele venha falar conosco esta noite, que não seja as minhas, mas que seja aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Diz assim o texto sagrado: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que vieram daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogava-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Podeis sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero engrandecer ao nome do Senhor, tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelas palavras, as porções escriturísticas da palavra de Deus, que é patente em nosso coração, e aqui ainda mais um exemplo de uma perseverança sobrenatural, né? Como o próprio Jesus falou, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. E nesta noite eu não quero dar outro título a não ser a grande fé. E esta mulher nos prova isso, e eu quero que você dobre a sua atenção, meus amados irmãos, porque o próprio Jesus quem verbalizou isto. Então eu olho para esse texto e eu já começo a minha introdução olhando para Jesus como um especialista, né, em quebrar barreiras, um especialista em desfazer as obras do diabo. E nesse tempo, irmãos, no tempo de Jesus, se você olhar, existiam as separações, existiam leis, e muitas leis, né, que separavam as pessoas. Se eu pudesse falar aqui, a gente poderia falar das pessoas também que eram consideradas sadia, ou podemos dizer puros e impuros, né? Existia esta lei para entre os judeus e os gentios, também esta separação racial. E Jesus, especialista nisso, eu não vou me deter a essas leis propriamente de um tempo de Jesus, mas existia várias leis que separavam, que fazia esta barreira entre as pessoas também, né? Haja vista que todo leproso, que porventura você sabe da história, quando Jesus sarou aqueles leprosos, limpou eles tiveram que passar pelo processo da purificação. Quando aquele próprio homem cego, que foi curado por Jesus, teve que ir se apresentar para a purificação, enfim. Mas eu não quero me deter a isso. Mas nesse tempo que Jesus está, nessa época que Jesus, nesse seu ministério terreno, eu quero que você entenda algumas coisas para você compreender o que o texto e o que Deus quer falar aos nossos corações. Eu olho para esse texto e eu vejo Jesus com um desafio no contexto que ele estava vivendo, desta comunidade, uma necessidade de superar divisões.
de superar essas particularidades, essas barreiras impostas pela sociedade desta época. Existia, irmãos, essa diferença entre os judeus e os estrangeiros. A Bíblia vai nos dizer que, em diversos relatos, que Jesus falou sobre isso, que Jesus bateu nisso, que Jesus quebrou essas barreiras, que Jesus venceu esta barreira. Haja vista, quando Jesus estava com sede e senta no tanque de Betesda, você conhece, né? Aquele tanque, melhor dizendo, na beira daquele tanque de Jacó, né? E Jesus está ali com sede, e quem é que chega lá? A mulher samaritana. E aí quando Jesus diz para ela, me dá de beber, o que é que ela diz? Como tu, judeu, pede a mim água, que sou samaritano. Ou seja, essa barreira existia. Então Jesus estava dentro de um contexto, né, de barreiras raciais, sociais, políticas, enfim, e por aí vai. Então Jesus sempre quebrou essas barreiras, e Jesus é especialista nisso. Jesus é especialista, meu irmão, em vencer obstáculos que muitas das vezes homens tentam colocar, em barreiras que o homem muitas das vezes tenta fazer estas paredes, mas Jesus veio para quebrar isso. E aqui nesse texto eu aprendo que o nosso Jesus, ele mais uma vez mostra aos seus discípulos em uma lição que ele é, aleluia, o Senhor de todos, não simplesmente de um povo, não simplesmente, porque aqui na terra é evidente, existem vários reis, né? Considerados reis. Haja vista que se alguém joga um pouco de futebol, ele é considerado como o rei do futebol. Se alguém toca um pouco de guitarra, ele é considerado o rei, seja lá de que, do rock, como já foram considerados. Se alguém fizer qualquer coisa a mais um pouco, ele sempre vai ter um nome como rei. Se ele canta algumas músicas, ele vai ser rei da música popular, rei da música não sei de quê. E ele vai sendo considerado títulos de homens. Só que as coroas desses reis, eles não têm trono, eles não têm rei, eles não têm trono, eles não têm um reino. Mas o nosso Deus, ele é diferente. Ele não é só rei de um povo, de uma particularidade, ele é rei do universo. Ele não é só senhor de algumas coisas, ele é senhor de tudo. Por isso que ele veio mostrar e mostrou aos seus discípulos que ele quebrou essas barreiras, onde os homens, com a sua pouca inteligência, se eu posso assim chamar, o homem pegado aos seus dogmas, pegado às suas coisas, ele impõe isso, e Jesus veio para quebrar. Então aqui eu aprendo nesse texto, Jesus chama os seus discípulos, e haja vista que se eu passaria aqui no mínimo 40 minutos te mostrando que Jesus sempre quebrou essas barreiras raciais, de preconceito, enfim. Quando os discípulos, muitas das vezes até diziam ali, não Senhor, ele dizia, é ali mesmo, é necessário fazer isso. Quando os discípulos olhavam e diziam, não Senhor, não lave meus pés, é necessário fazer isso, né? Você vai ver que muitos não queriam estar perto de leprosos. O que é que Jesus faz? Vai lá e toca nos leprosos. Pela lei, ele era para ser considerado imundo. Só que Jesus é diferente, irmãos. Jesus não toca nas pessoas e se transforma em imundo de forma alguma. Aleluia. Mas as pessoas imundas, quando toque de Jesus, ele se transforma em pessoas sadias, transformadas pelo poder de Jesus, porque ele é rei, ele é Senhor. Todas as sagradas escrituras vai nos demonstrar que Jesus vai romper barreiras, seja ela de qual for a sua envergadura. Jesus vai chegar em situação de pessoas que estão à margem da sociedade, onde as pessoas não queriam dar nem um bom dia, tal como aquele homem de Gadara. Aquele homem de Gadara, aquele jovem de Gadara, lunático. Quantas pessoas cortavam o caminho por ele, mas Jesus disse, se é necessário, a gente vai para lá. E quando Jesus chega em Gadara, o que é que acontece? Aquele jovem é liberto, um jovem que ninguém conseguia chegar perto, porque estava possuído. Então Jesus sempre quebra essas barreiras. Jesus veio para romper esses limites. Jesus veio para desfazer, aleluia, essas guerras humanas que até hoje existem, que até hoje é patente, meus amados irmãos, e nós precisamos aprender com Jesus. Então Jesus vai e ultrapassa essas barreiras humanas. Ele rompe, né, esses limites raciais de que a mentalidade das pessoas estavam voltada. E mais uma vez Jesus vai para onde? É enfático o texto a nos dizer. Jesus sai da Galileia, regiões montanhosas, e vai para onde? Para Tiro
Tiro e Sidom. Se você olhar um pouco na história, não vou adentrar muito, mas você vai ver que aquelas regiões de Tiro e de Sidom, por isso que o texto é enfático a dizer, aleluia, é uma época que Jesus amaldiçoou algumas regiões ali, a senão, exceto uma cidade, mas todas aquelas regiões eram como se fosse amaldiçoado. Então a Bíblia é enfática a dizer que Jesus deixa a Galileia e vai para Tiro e Sidom. E escuta isso aqui. Então, só em pensar que Jesus está descendo da Galileia e está indo precisamente para as regiões de Tiro e de Sidom, eu aprendo uma coisa aqui, meus amados irmãos, que esta terra, se você passar um pouco, pensar um pouco e for ler no Antigo Testamento, era nada mais das regiões das Fenícias, e de lá foi instituído, estipulado. Quem é que veio de lá? Vou dar só dar uma lapidaçãozinha na sua memória. Quem foi que veio dessas regiões? Nada mais do que nada menos Jezabel. Jezabel, que foi uma mulher que estipulou, estimulou e até mesmo inaugurou um culto a ídolos. Então estas terras eram as terras idólatras. E quem era o Deus de lá? Baal, Baalins, Azera, mas precisamente Baal. Então, se você olhar no decorrer da história, Jezabel traz a idolatria, Jezabel institui a adoração a ídolos. Então aquele povo, na cabeça daqueles discípulos, na cabeça daquelas pessoas que não eram daquelas regiões, por isso que tinha essa separação, eles eram povo amaldiçoado porque vivia na idolatria, adorando a vários deuses, enfim. Então, olha para cá, eu só estou tentando para que você entre na história. Então Jesus agora, Carlinho, diz assim: nós vamos para Tiro e de Sidom. Eu posso ver os discípulos seguindo Jesus, Diácono Márcio e Joselito, os discípulos olhando e dizendo: para onde é que esse homem está indo? E ele vai descendo de região abaixo, e vai descendo de região abaixo, e ele vai parar em Tiro e de Sidom. Agora perceba comigo, eu posso ver os discípulos olhar e dizer: o que é que Jesus veio fazer nessa terra? Não era costume de Jesus passar por ali. Se você for olhar na geografia bíblica, não. A terra que Jesus era para estar era sempre na Judéia, sempre por ali no Mar da Galileia, de um lado, de outro. Mas Jesus faz um percurso diferente, e eu posso ver os discípulos dizer: o que é que Jesus vai fazer aí nesta cidade? Em terras de idolatrias, onde as pessoas são místicas, onde as pessoas são estrangeiras, são gentias. Como é que ele vai? Ele vai fazer o que lá? Agora escuta isso aqui. Só que eles não perguntam isso para Jesus. Eles começam a seguir Jesus. Eu estou conjecturando na cabeça dos discípulos, eles podiam estar pensando. E Jesus vai para lá. E eu posso ver os discípulos ali naquela interrogação, mas não perguntava nada, simplesmente seguiu Jesus. Simplesmente estava indo para onde ele estava. E quando eles estavam de caminho, escuta isso aqui, Jesus estava no caminho naquelas regiões. Acontece que uma mulher sai de algumas regiões daquela e começa a clamar. Agora, escuta isso aqui. O que é que eu aprendo dentro desse texto, dessa explicação? É que mesmo Jesus indo, meu irmão, para algum canto, mesmo Jesus indo ou querendo te levar por algum caminho, você não precisa questionar a Ele: mas por que, Senhor, esse caminho? Mas, Senhor, por que desse jeito? Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe para onde é que está te conduzindo. Os discípulos entendiam isso porque o texto bíblico vai nos dizer, precisamente no livro de Mateus, no capítulo de número 16 e o versículo de número 24, a Bíblia vai dizer assim: ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa foi a palavra de Jesus. Então, se Jesus está indo para Tiro de Sidom, mesmo que na cabeça dos discípulos não sabiam o que iam fazer, porque era uma terra realmente que era como se tivesse outra trajetória, mas ele não questionou, ele seguiu Jesus. Sabe por quê? Porque o comando da nossa vida não é nosso, é de Jesus. E quantas das vezes Jesus quer nos conduzir por caminhos e a gente fica dizendo: Senhor, por quê? O Senhor, por quê? O Senhor, por quê? Não,
meu irmão, você decidiu seguir Ele, se você tem certeza que está seguindo Jesus, se você tem certeza que Ele está na frente, se você tem certeza que Ele está no comando, não desanime, não baixe sua cabeça, continua seguindo, por mais que alguém tenha N questionamento dizendo, mas esse lugar não é o certo, mas isso aqui é assim, aqui é terra seca, aqui não. Se Jesus te conduziu para cá, se Jesus está te levando aquele caminho, continua seguindo a Ele, porque Ele já sabe o que vai fazer. Senão eu não estaria aqui. Senão eu não estaria aqui. Mas quando nós andamos na direção de Jesus, por mais que o caminho seja na nossa mente e na nossa geografia improvável, mas se Jesus está te conduzindo, lembra do povo do Egito, de Israel, quando saiu do Egito? A Bíblia diz que existia, irmã Jeana, um caminho bem curtinho, mas a Bíblia diz que Deus resolveu, está escrito, capítulo 13, versículo 17 de Êxodo, se não me falha a memória, Deus resolveu levar o povo por caminho mais longo. E aí? Para quê? Para trabalhar neles. Para quê? Para aperfeiçoar eles. Para quê? Para aumentar a fé deles. Para quê? Para mostrar que mesmo em meio ao caminho longo, mesmo em caminho que sai da nossa trajetória, Ele estando no comando, nada vai dar errado, meu irmão, porque é nele no caminho. Aleluia. Não tem como. Jesus sabe o que está fazendo. Ele é o nosso pastor. Disse o salmista, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele guia-me por pastos verdejantes. Por mais que o caminho para chegar no pasto seja pedregoso, seja cheio de rochas, seja ali com o sol castigante, o mormaço, conduzindo para um caminho de pastos verdejantes. Ele é o nosso pastor. Ele nunca vai nos levar em caminho que vai nos levar ao abismo, pelo contrário, mas o caminho de Jesus sempre nos levará ao aprisco do nosso Pai, que é o nosso supremo pastor. E ali os discípulos, eu fico olhando os discípulos sem interrogar o Jesus. Irmão, Jesus é lindo. Eu disse que Ele é especialista em quebrar barreiras e romper limites que os homens impõem, racialmente falando, os preconceitos, tudo. Ele é especialista. E Jesus vai caminhando. De repente surge uma mulher. O texto vai nos dizer que a mulher era ela, Cirofenícia. Em alguns textos vai dizer uma mulher cananeia. Para dizer tudo isso que eu estava te falando, era um povo místico. Não tinha parte com o judeu. E eles tinham essa barreira. Se não fosse judeu, então estava fora. Não estava contido no plano da salvação. Aí Jesus vai caminhando. Olha como Jesus é lindo, vai caminhando. E esta mulher surge. E aqui eu quero parar um pouco para falar desta mulher. Eu poderia falar um pouco do seu povo, que também a Bíblia vai dizer que ela era cirofenícia. Então, possivelmente aquela mulher aprendeu a adorar, ou seja, pelo menos ela foi ensinada a adorar a Baal. Desde a sua infância era ensinado a adorar a Baal e saber que Baal talvez colocasse na sua mente que Baal era o deus da fertilidade, que Azera, que era considerado como a esposa de Baal, também era o deus da fertilidade. Enfim, então foi construído aquela ideia. Mas essa mulher, do meio daquele povo idólatra, do meio de uma situação e de uma região improvável, aquela mulher ouve falar de Jesus. E aquela mulher tinha um problema familiar. Era um problema familiar. E hoje, quem é que, irmãos, de nós não temos? Mas escuta isso aqui. Jesus ainda resolve problemas. Ei, e eu vou dizer, mas Jesus ainda te dá estratégia para resolver. Jesus ainda te dá sabedoria para fazer isso. O que você precisa entender é que você não pode desistir
da sua família, é que você não pode desistir daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Sim, se esmere por isso. Aquela mulher mostra um exemplo disso, e foi isso que Jesus falou no meu coração. Uma mulher que saiu daquele povo. Olha para cá. Ela está com um problema em casa. E qual é o problema dela? É a sua filha. É uma jovem que está, olha o termo que o texto vai usar, horrivelmente endemoniada. Médico não resolveria o seu problema. Dinheiro não resolveria o seu problema. Conhecimento não resolveria o seu problema. Dá para você entender? Nenhum recurso humano resolveria o problema daquela mulher. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar, irmão Marcos. Ouviu falar, Lucas. Ela só ouviu falar. Isso me encanta, irmã Jeane, aleluia, Emanuele, porque ela só ouviu falar, Ricardo. Só ouviu falar. Ela não teve um encontro ainda com ele, não tinha visto ele, não tinha conversado com ele. Ela não tinha a experiência que eu e você tem. Ela só ouviu falar. Ela só ouviu falar desse Jesus. Mesmo em uma terra idólatra, mesmo em uma terra de adoração a Baal, mesmo ela tendo aquela liturgia de culto a deuses, mas ela ouviu falar de um homem que curava, de um homem que libertava, que não somente curava, mas libertava, que não somente libertava, mas salvava, que não somente salvava, mas transformava, mas que não somente transformava, mas também levantava, mas também não só levantava, mas o Deus que tinha compaixão, não só o homem que tinha compaixão, mas também parava para ouvir a humanidade. Não só parava para ouvir a humanidade, mas estava no meio da humanidade. Não só estava no meio da humanidade, mas se compadecia pelas misérias da humanidade. Ela ouviu falar deste homem. Só ouviu falar. Isso me dá uma lição. Às vezes a gente lê, a gente sabe, a gente estuda, temos conhecimento, e na hora da peleja o que é que a gente faz? No lugar de buscar ele, de correr para ele, de convergir nele, de se entregar para ele, de se derramar nele, de buscar nele, de acreditar nele, o que é que a gente faz? A gente recua. A gente vai buscar principalmente primeiro recursos humanos. A gente vai procurar mecanismo humano. Muitas das vezes a gente fica triste, a gente fica pensando que não tem mais jeito, e ele lá do céu dizendo: você sabe aonde tem que buscar, você sabe aonde tem, aleluia, que se derramar. Sou eu, o Senhor, aleluia, da sua vida. Eu olho para esta mulher. Eu vejo uma mulher que estava com um problema com a sua filha, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela disse: eu vou até ele. E quando ela sai, meu irmão, aleluia, ela não quer saber. Mas eu não sou judia, ela não quer saber disso. Ela sai com um objetivo. Ela sai focada em Jesus. Não importa o que vão falar, não importa o que as pessoas vão dizer. Se esse homem que eu ouço falar dele, ele ouvir pelo menos a minha voz, que não me interessa o que vão falar, eu vou para ele, eu vou correr nele, eu vou querer ele, eu vou falar com ele, eu vou recorrer a ele, eu vou pedir ajuda a ele. Isso me dá uma lição, e uma lição para todas as famílias. Foi o recado que Deus mandou dizer. Eu tenho que falar isso. Aquela mulher nos dá um exemplo de uma mãe e de alguém que representa a família, de alguém que é uma coluna na família. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes a gente ouve muitos pais, muitas mães, pais, eu estou generalizando todos, e até filhos, e até você que foi levantado como coluna, olhar e dizer: eu já perdi as esperanças, eu não vou buscar mais, aquela ali não tem nem mais jeito. Isso dói o coração. Isso dói o coração. Quantas mães já falaram: eu não quero nem vou orar mais, ali para mim não tem mais jeito, eu abro mão. Não! O
Senhor me trouxe aqui para dizer: não abra mão. São herança que Deus te deu. A família é herança que Deus te deu. Ei, acredita, confia, busca nele. A qualquer momento, alguém pode até do teu lado dizer que não, mas a qualquer momento ele para. E quando Jesus parar, aleluia, oh, glória a Deus. Eu dou um recado para você, não, Deus está falando com as famílias esta noite. Não desista da sua família, continua orando, continua buscando. Jesus está vendo. Ele não desceu em Tiro-Sidom só para passear, não. Ele não veio aqui na cidade de Areia só para passear, não. Ele não te escolheu aqui só para passear, não. Ele não te chamou simplesmente por chamar, não. Ele veio com propósito. E o propósito de Deus é você. E a sua casa é você. E a sua família. Se você pode adorar a Deus por isso, eu vou te dar um minuto para você adorar. Eu já fiz de tudo. Você já fez. Agora é a hora de você entregar quem pode resolver. Dá para você entender? Aleluia. Você pode ter: pastor, já fiz de tudo. Já fez? Pronto. Acabou os recursos? Acabou. Agora entrega na mão daquele que pode fazer. Confia nele. Aleluias. Oh, glória a Deus. Ela me dá um exemplo disso. De não desistir. Lembra do pai? O filho mais moço de: pai, eu quero minha herança. Está aqui, meu filho. E o filho, ó, vai embora. Aí o pai diz assim: então deixa esse para lá. É assim que o pai diz: esse aí já morreu, ele está perdido, não quero nem saber mais dele. Já fez de tudo, ele não quis, então ele foi assim. A Bíblia diz que o pai, aleluia, estava todos os dias: ó, meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Passou um ano, anos. Talvez alguém disse: tu ainda está esperando, mas ele estava lá. Oh, aleluias. Eu não sei quanto tempo faz que você vem orando por alguém da sua família, mas eu quero te dizer que há um Deus no céu. E a palavra está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é fácil, não. E deixa eu dar um recado para você. Não, pastor, estou esperando Deus usar o senhor para... Deus vai usar você, meu irmão. Deus vai usar você, Ricardo. Vai usar você, Carlinhos. Vai usar você, igreja. Não foi outro que saiu de casa para buscar pela filha. Foi a sua própria mãe. A mãe saiu e foi buscar. E ela achou. Porque a palavra de Deus me adverte: aquele que bate, a porta, aquele que pede e o que busca. Se você veio buscar a Ele, Ele já está se revelando a você, está dizendo: eu vou usar você. Não vai precisar, não, eu estou esperando chegar alguém de fora. Você, essas suas mãos, as tuas palavras, o teu jeito, alguém está te observando. Por mais que você diga: não, ninguém está te observando. E você vai ser um canal de Deus para a sua família. E eu profetizo em nome de Jesus: qualquer problema, alguém vai recorrer a você e vai dizer: ei, vamos orar o seu Deus. Ô maninha, vamos orar o teu Deus, maninha. Ô painha, vamos orar esse seu Deus agora comigo. Ô esposo, ora aqui comigo. Ô esposa, eu quero orar para esse seu Deus. Eu profetizo que através da sua busca, da tua determinação em buscar a Deus, Deus vai usar você para a sua família. Eu não sei qual é o problema que você veio pedindo a Ele aqui, mas eu sinto a autoridade de Deus para te dizer: o homem Jesus, que é especialista em romper barreiras e resolver problemas, Ele está aqui, me manda te dizer: clame, clame, clame a Ele, porque Ele está com o ouvido aberto para te ouvir aqui esta noite. E hoje Ele
Ele te visita, Ele visita a tua alma, Ele visita o teu espírito e Ele injeta fé, Ele injeta esperança, Ele te renova, Ele está renovando fé de crente aqui esta noite. Preciso dizer isso. Ninguém podia resolver o problema daquela moça, porque ela estava, olha para cá que eu estou encerrando. Ela tinha um problema de espírito malignos. Ela era endemoniada. Ela estava horrivelmente endemoniada. Já pensou a palavra horrivelmente? Como não estava o estado daquela jovem? Agora olha para cá que eu preciso aplicar esse texto agora. Se nós fazermos um quadro crítico da atualidade de hoje, tem muitos jovens que estão nesta mesma situação. Não há de se estranhar. Pastor, mas eu não vejo nenhum possuído. Mas tem muitos jovens opressos. Porque há uma diferença de opressão por possessão. Há muitos jovens opressos por demônios na atualidade. Esta jovem estava endemoniada. Se você traçar um quadro crítico hoje, meu irmão, olha para as situações dos jovens hoje. Estou falando do mundo, jovens sem Cristo. E até tais que se dizem ser de cristão, dominado pelas drogas, dominado por desejos malignos, viciado em pornografias, desobediente a pais e a mães, opressos pelo mundanismo, levado pelo alcoolismo, pelas drogas, mergulhado na homossexualidade. Jovens, muitas das vezes, que estão sendo arrastados pelo mundo. E muitos que se dizem amigos, sendo instrumentos de Satanás, até para tirar muitos que estão na igreja. E estão oprimindo eles, a pontos de você olhar e alguém dizer, esta juventude, quem não já ouviu essa palavra? Esta geração de hoje parece que não tem jeito. Mas eu vim aqui dizer esta noite, na autoridade que há no nome de Jesus, em nome de Jesus, há um Deus no céu, e há um Jesus que está aqui entre nós e quer usar as nossas mãos, aleluia, para libertar este jovem, para libertar esta geração, para mostrar para ele que o homem chamado Jesus, como fez na vida desta jovem, pode fazer também na vida da... Eu não sei, talvez você que esteja me escutando aí, você está ouvindo essa palavra, mas o teu filho, a tua filha, você não sabe onde é que ela está, onde é que ele está. Mas eu quero te dizer assim, se tu creres, se tu confiares nesse Jesus, se tu acreditares e orares e buscares e depositares nele a tua fé e a tua confiança, Deus também te atenderá. E nesta noite toda opressão demoníaca será destruída na autoridade que há no nome de Jesus. Toda opressão maligna serão exterminadas da tua casa, da tua família, porque é o Deus do céu, aleluia, que enviou Jesus Cristo. Ele veio cheio do Espírito para desfazer as obras do adversário, do diabo. E não só isso, mas ele olhou para a igreja e disse, eu vos dou poder, autoridade, exoxia, para vocês fazer muito obras maiores. Então levante a sua mão, receba a autoridade de Deus ainda mais, toma posse dessa autoridade e começa a profetizar e a mandar todo o espírito de opressão da sua vida e da tua casa e da tua família embora hoje, em nome de Jesus, porque Jesus está aqui. Aleluia, aleluia.
possessão é quando o diabo domina, ele mora, ele já habita dentro, ele domina o homem, ele domina a área cognitiva, e então ele faz daquele ser humano o que ele quer. A opressão é diferente, ele trabalha de fora para dentro, é oprimindo os pensamentos. Mas eu quero profetizar esta noite. O discípulo talvez no começo não estava entendendo, mas quando aquela mulher começou a clamar, começou a aleluia, a pedir, aí foi desenrolando o que Jesus foi fazer lá em Tiro e Sidom. Aí Jesus foi mostrando o seu plano, porque o plano de Deus é perfeito, Lucas, na nossa vida. Aleluia, é como se você olhasse esse paletó ao avesso, você olha ele assim, não é tão elegante, mas quando você desdobra ele e coloca no pastor Marcelo ainda mais, é que fica mais elegante ainda, viu? Brincadeira, irmãos. Então você vê que é uma coisa trabalhada. Isso é o plano de Deus, eu estou comparando assim. A gente olha pelo ótica humana, mas a gente diz, mas rapaz, está meio embaraçado. A gente não entende porque somos mente humana. Mas quando Deus começa a revelar o plano dele, quando ele começa a mostrar, aleluia, você vai ver que é tudo perfeito, não tem nenhum defeito. Ele faz tudo nos seus mínimos detalhes, porque ele é Senhor. Eu quero concluir esta noite. Aquela mulher vem clamando. Olha como ela clama. Olha interessante. Jesus, filho de Davi, era o que aqui na terra? Davi era o que aqui na terra? Qual era o cargo de Davi? Rei. Pela linhagem, Jesus viria sim de Davi, filho de Davi, porque Davi, agora escuta isso aqui, o que Deus falou comigo. Aqui ele é filho de Davi, mas lá em cima, se tinha um nome que Jesus gostava de ser chamado, era filho de Davi. Porque todos sabiam que quando clamava, estavam dizendo, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus que vem, ele é o prometido, ele é aquele que os profetas profetizaram, ele é aquele que viria, ele chegou, filho de Davi. Agora lá no céu, ninguém vai ver chamando filho de Davi. Por quê, pastor? Porque lá no céu Davi não é rei, só existe um que é rei, é ele, o Senhor dos senhores, é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluias, 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 aleluias. Jesus ouve isso. Quero concluir agora. Jesus, filho de Davi. Aí a mulher, Jesus, os discípulos olham para a mulher e vê ela perreando. Há um texto na Bíblia, e eu estou preparando ele nos evangelhos, que quando um amigo recebeu uma visita e ele chegou lá, ele estava despreparado em casa e não tinha o que dar para as visitas. Então ele vai na casa do outro amigo e vai na porta dele, meia-noite, ó. E o amigo, olha, o que é que você quer? Olha, eu estou precisando de 3 pães, porque eu não tenho o que. E ele, uma hora dessa, volte amanhã. E ele continua lá, ó. E o texto vai dizer que, embora que ele não queira atender, mas pelo seu importúnio, ele vai ter que atender, abrir a porta e servi-lo. Aquela mulher entendia isso. Ela disse, pode falar o que quiser falar, meu negócio é falar com ele. Enquanto ele não dizer nada para mim, eu vou ficar na cola dele, eu vou colar nele, eu vou, aleluia, perseguir ele, eu vou persistir nele, eu vou escutar dele, nem que ele diga alguma, mas eu quero ouvir alguma coisa dele. Ô mulher, não, eu quero ele, Jesus. Os discípulos de Jesus, libera essa mulher, tá perturbando demais aí, Jesus. Os discípulos não queriam, Emanuele, não era porque ele estava com dó daquela mulher, não, ele queria se livrar do importúnio daquela mulher que estava clamando. Jesus despede essa mulher, até porque os discípulos queriam ver que aquela mulher era sirofenícia, queria que ela saísse de perto dali. Mas Jesus olha para eles e faz o quê? A Bíblia diz que ela clamou e Jesus não falou palavra alguma. Talvez fosse eu e você. Às vezes
eu ando até nos cantos. Até minha esposa até pergunta: passa um carro, buzina, eu, passa uma moto, buzina, eu. Aí minha esposa faz: quem é? Eu digo: sei não, sei que eu levantei a mão. Porque às vezes tem gente que passa, tá com o vidro fechado, buzinou. Se você não falar: passei, o pastor nem falou comigo, não sei nem que é dentro do carro trancado, meu irmão. Então buzinou, eu, passou, eu. É assim a gente. Eu passei ali, o pastor nem me viu, passou. Dá para entender? Já pensou aqui? Você clamando em Jesus. Hã? A mulher está clamando em Jesus. Ó, continuou. Talvez fosse eu e você. Tá certo, Jesus, não tem nada não. Tchau. Aquela mulher disse: não, ele não falou nada ainda, então eu vou continuar. Jesus! Aleluias! Aí os discípulos: mas mestre, eu fui enviado para os filhos, para a casa de Israel. Jesus estava, irmãos, mostrando aos discípulos. Pastor, Jesus estava querendo humilhar aquela mulher de forma alguma. Lembra que eu disse que o plano dele é perfeito? O caminho dele é perfeito? Ele estava fortalecendo a fé daquela mulher. Não tem aquele menino, escuta isso aqui, eu estou concluindo. Aquele menino mimado: pai, eu quero uma garrafa. E você: tome. Pai, eu quero um tablet. Tome. Pai, eu quero um celular. Tome. No dia que você dizer não, se prepare para passar vergonha. Sim ou não? Vai bater o pé. Porque muitas das vezes, irmãos, o não para a gente é algo negativo, mas não é. O não também é resposta. Porque se nós não recebermos o não, ou não dermos o não como um pai, a vida vai dar. E muitas das vezes Jesus diz o não, mas não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Mas só que Jesus não falou nada, Jesus ficou caladinho aqui. Eu vim para... Aí Jesus estava mostrando para os discípulos: ei, vocês que dizem isso, mostrando que ele não veio só para um povo, ele é Senhor de toda a nação, e todos quanto crê no nome dele será salvo. Jesus estava trabalhando na mente da mulher e dos discípulos para mostrar para eles o real sentido para que ele veio: salvar o mundo. Aleluias. Aí ele vai caminhando e a mulher escuta aquilo: eu vim para os filhos, eu vim para a casa de Israel, para as ovelhas. Tá certo, tem nada não, mas eu continuo caminhando. Não falou nada acerca de mim, não falou nada ainda. E ela insiste. Oh, meu irmão, isso me dá uma lição tremenda. Eu vou concluir aqui, senão eu prego a noite inteira. Aí ela se aproxima mais e começa a clamar. E Jesus olha para ela e diz: ei, não é lícito pegar os pães que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aí? Era de fazer assim, ó. Tudo bem, Jesus, entendi. Mas aquela mulher tinha propósito. Ela foi ali em busca de um milagre. Sabe o que foi que ela fez? Ela disse: Jesus, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus, mas não deixa de ser pão. É porque tem gente que, é como diz: muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Tem gente que quer, não! O maior lugar que está é nos pés de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher adora. Está escrito, ela adora. Ela dobra e vai adorar Jesus. Ei, olha que mudou, dá para você entender? Ela veio de uma região que adorava Baal. Ela está confessando agora: tu és o meu Senhor. E ela chama Jesus de Senhor. Senhor quer dizer que é o dominador, irmãos. Ele comanda. Quem é Senhor manda. Quem é Senhor comanda. Quem é Senhor manda e não é mandado. Quem é Senhor controla. Quem é Senhor dita. Ela está dizendo: tu és o Senhor, me ajude, socorro. Aleluia. Jesus olha para aquela mulher e diz: ah, mulher, grande é a tua fé. Isso é exemplo para os discípulos. Oh, aleluias.
Eu quero concluir aqui esta noite. Uma mulher que não foi criada dentro da liturgia, quem sabe não um pensamento dos discípulos judaica, mas uma mulher que demonstra uma grande fé naquele que é Senhor. Você não está entendendo o que Deus está falando conosco esta noite? Aleluia. Toda essa trajetória da sua vida, muitas vezes você diz: a minha vida é tão cheia de obstáculos, tanta dificuldade. Jesus está treinando os teus músculos, meu irmão, para você aumentar a fé nele. Não é para você recuar no meio do caminho, porque tem gente que bate na porta uma vez, quer que a porta se abra, e quando não abre quer voltar atrás. Na primeira dificuldade quer largar tudo. Não, persiste, continua, vai buscando. Deus está no controle de todas as coisas. Os discípulos, fosse por ele, iam abandoná-lo. Era para liberar ela, mas Jesus, ele ensina, ele vai caminhando, porque sabia que aquela mulher não ia desistir. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Que a sua fé, irmãos, não é uma fé vaga, não é uma fé no alheio. Sua fé é de convicção de fato na palavra. A palavra que é vida, que é o verbo, que estava no princípio, e o princípio era Deus. Então você acredita, você confia nele. Então esta noite Deus está dizendo para mim e para você: não importa os caminhos, nem importa a trajetória, confia nele, coloca a tua fé nele, porque a cada dia ele vai acrescentar a tua fé. E nesta noite o Senhor fala ao meu coração: eu estarei fortalecendo fé, meu filho, de alguém aqui esta noite, porque talvez você entrou aqui se arrastando, a tua fé já estava bem pouquinha, desacreditando, estava até para não orar mais por esta causa, mas o Senhor te trouxe aqui, nos trouxe aqui para te dizer: continua tendo fé nele, continua depositando tua confiança nele, porque ele vai nos atender, porque ele é o teu Pai. Feche seus olhos, eu não vou mais adiante, eu vou parar por aqui, mas eu quero liberar essa palavra sobre você aí. Talvez você esteja numa situação difícil, talvez você esteja passando por situações que você não consegue sair dela. Essa mulher era problema familiar, mas com uma pressão diabólica, não podia resolver por ela mesma. Quem sabe você está aí, drogas, se você se enfiou em algum canto aí, eu não sei, mas eu vim aqui te anunciar que esse Jesus que atendeu aquela mulher, o mesmo, que ele rompe barreira. Você que alguém não queira te abraçar, mas Jesus te abraça. Você que alguém não queira conversar, mas Jesus conversa com você. Nos trouxe aqui esta noite para dizer: hoje é noite de você ser liberto, hoje é noite de libertação e de salvação da tua alma. Eu quero que a igreja fique em espírito, porque nós teremos resultado deste trabalho aqui esta noite. Você amigo, talvez ainda não fez uma aliança com ele. Eu quero que você faça essa oração comigo, porque só ele é quem pode mudar. Só ele quem pode mudar o quadro da nossa história. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Você vai dizer: querido Deus, nos ajude, ou me ajude a sair, meu Senhor, desta situação. Eu confio em Ti. Eu entrego, meu Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Ajuda-me a sair deste buraco, deste abismo. Assim como o Senhor atendeu aquela mulher, atenda-me. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, ó Deus. Eu confesso o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu não quero mais esta vida para mim, eu quero mudar. Eu quero ser transformado. Eu quero te amar, eu quero te sentir, eu quero te servir, eu quero falar do Senhor, eu quero conversar com o Senhor. Diz para Ele agora, e em nome de Jesus eu profetizo que a unção de Deus que está aqui vai tocar na sua vida também, aí onde você estiver, e vai te libertar para a glória de Deus. E nós que estamos aqui, se tem algum parente, eu não sei, ora por ele agora, porque Deus toca nesta noite para a glória de Deus Pai. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Ora pelo menos um minuto comigo, enquanto a gente louva.
o teu momento, raramente aplaudiria tua história, pois não conhecem teu sofrimento, se apegaram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo que cometeu? É que você só lembra que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender, mas ele estava escrevendo, você chorando e ele escrevendo, você caindo e ele escrevendo, se levantando e ele escrevendo, você chorando e ele escrevendo, você nas drogas, mas ele está escrevendo. Oh, 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 ele tem uma nova vida para você. Quando você chorou, ele estava lá. Quando a mulher clamou, ele estava lá. Quando você pediu, ele estava lá. Quando você caiu, ele estava lá. E não importa quem não quer saber, ele sabe, ele viu e gosta de você. O momento pode até fugir da memória, mas há um Deus no céu, injetou fé no teu coração e está aumentando a tua fé esta noite, porque ele já escreveu a tua história. Prepara, porque Deus vai fortalecer a tua fé. Deus vai fortalecer essa área que você talvez pensa que é fraco. Deus vai aumentar a tua fé. Deus vai te fazer um gigante, meu irmão, na fé. Se você crer, se você convergir dele, se você orar dele. Grande, mulher, a tua fé. Assim o Senhor dirá: grande é a nossa fé, porque nós cremos nele. Oh, aleluia. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre. Aleluia, salve a tua alma esta noite. Aleluia, e injete no teu coração esta palavra em nome de Jesus. Aqueles que acreditam digam amém.